Recentemente eu aprendi sobre um princípio chamado 10-90. 10% é o que acontece comigo, 90% é o que eu faço com isso. Então os desafios chegam, a gente tem que aprender a lidar com esses desafios e seguir em frente. E aí eu fiquei pensando, como que nós podemos ensinar as nossas crianças desde cedo a esse bola pra frente? É o que nós chamamos da tal da resiliência. Se você acha esse assunto importante, já deixa seu like aí, envia esse vídeo para alguém e venha comigo. Olá pessoal, da galerinha que tá aqui me acompanhando no canal Quebrando o Ciclo. Hoje nós vamos falar especificamente sobre esse assunto tão importante que é a resiliência. Conta-se a história que na época da colonização britânica na Índia, ali na região do Delhi, houve uma infestação de cobras venenosas. E aí ali as autoridades, para conseguir controlar aquilo, resolveu oferecer uma recompensa ali para a população, para quem trouxesse a tal das cobras venenosas. Os espertinhos de plantão resolveram plantar cobras venenosas em seus cativeiros, matar para receber a tal da recompensa. Quando eles perceberam isso, eles vamos cortar a tal da recompensa, tá bom? Só que eles pegaram e fizeram o quê? Soltaram as cobras, e é aquilo que era para ajudar, piorou e muito. E eles deram o nome para isso do efeito cobra. Então, muitas vezes ali durante nosso fluxo de criação com os nossos filhos, a gente está tentando ajudar, a gente faz o nosso melhor, a gente dá o nosso melhor, porque a gente quer realmente que aquilo possa contribuir. Mas se a gente não tiver a consciência, a gente pode acabar causando um efeito cobra. Então, para ajudar nossos filhos a lidar com a resiliência e evitar esse efeito cobra, eu vou te dar 4 dicas, sendo que a última eu te garanto que é a mais importante. A primeira é controle das emoções. A gente sabe que a criança até os 12 anos é pura emoção. A ciência explica que até os 7, a formação do cérebro ali nesse quesito não está bem formada, então a criança é realmente pura emoção. Não tem muita razão no controle dessas emoções. Então chega a raiva, chega a frustração, não sabe muito bem como lidar com isso. E muitos pais acham que ajuda seus filhos a controlar as emoções, impondo o seu próprio controle sobre isso. Veio a raiva, veio a frustração, seu filho reagiu ali ao seu sentimento e aí você impõe sobre ele. Seja uma chantagem emocional, seja uma chantagem de castigo, seja uma chantagem de alguma coisa. Você vai e fala, se você não fizer isso, vai ter essa consequência, cala a boca, fica quieta, não chora, engole o choro, enfim, N formas que a gente impõe o nosso controle e a gente não ensina nossos filhos como eles podem lidar com isso. Por exemplo, chegou a raiva, o que você está sentindo, filho? Ensina ele que sentimento é esse? Alegria, tristeza, raiva, frustração. Como que você pode lidar com isso? Veio a raiva, respira, aí às vezes seu filho jogou aquilo no chão, agiu com violência, você fala, calma, olha pra mim, respira. Toda vez que você se sentir assim, isso não resolve. Eu tenho muito isso com a minha filha, né? Ela começa a gritar, ela, e aí eu olho pra ela e falo, gritar resolve? Às vezes dá aquela descarregada assim, né, para eles que estão ali no auge de não saber lidar com as emoções, mas para ensinar eles a aprender a lidar com as emoções, muitas vezes a gente tem que parar e falar, isso não resolve. O que é que resolve? Ela tá tentando abrir um pacote, né, um pacote de peta, alguma coisa, tá ali correndo, tentando, e ela começa a gritar, e eu falo, gritar, vai abrir o pacote, vai resolver. E aí ela olha pra mim e eu falo, para, respira, pensa, se você não tá dando conta, pede ajuda da mamãe, ou então vê o que é que você tá fazendo de errado. Então a gente ajuda nossos filhos a lidar com as próprias emoções, a enfim, olhar pra dentro de si e começar a controlar tudo isso. Filhos que aprendem a lidar com as emoções ainda criança, vão amadurecendo isso, claro que eles não vão alcançar uma perfeição, mas vão amadurecendo isso, vão ser adolescentes que vão saber lidar com as emoções melhor e um adulto que vão saber lidar com as emoções melhor, e isso com certeza contribui com a resiliência. Segundo ponto, cuidado para não fazer tudo pelos seus filhos. Nós como pais temos tendência a querer colocar os filhos dentro de uma bolha. E aí para falar sobre isso eu quero indicar um livro que virou filme maravilhoso, que até quem interpreta a mãe é a Julia Roberts, chamado O Extraordinário. É lindo esse filme, se você ainda não assistiu, fica como dever de casa. Esse filme, ele mostra que aquela criança, ela passou por muitas cirurgias ali na primeira infância, então ela ficou com muitas marcas no rosto, e a mãe e o pai, eles sabiam
sabiam que o filho ia passar por muito preconceito na escola. Então, enquanto ela pôde, ela manteve o filho em casa, ensinou em casa, mas chega um momento que ele vai ter que ir pro colégio, né? Que ele vai ter que lidar com a sociedade, com contágio social. E aí começa o filme, ela tá muito apreensiva. E ele realmente lidar com muito preconceito. Ele chega na escola e muitas crianças ficam olhando pra ele diferente. O filme mostra muito do que eu tenho tentado passar nesse vídeo pra vocês. Sobre uma criança que teve que ser resiliente, que teve que lidar com preconceito, que teve que lidar com toda aquela situação e seguir em frente. E aí ele consegue lidar com isso com maestria. É lindo o vídeo, muitas lições pra gente aprender e pra gente também saber que nossos filhos, eles têm capacidade de lidar com as coisas. Então, quando você vê que seu filho é capaz de fazer alguma coisa, permita. Só ajude na hora que você vê que você realmente precisa ajudar. Vai, filho, você consegue. A crença de capacidade dele é muito fortalecida quando você mostra para o seu filho que ele pode, que ele consegue. Então, reflete um pouco, será que eu tenho ajudado a meu filho a fortalecer a crença de capacidade dele, de que ele pode, que ele consegue? Ou será que eu estou a todo tempo ajudando? Será que eu estou resolvendo as tarefas dele do colégio? Ou será que eu estou deixando com que ele resolva? Filho, tenta mais um pouco. Eu faço um exercício similar e deixo ele voltar para fazer aquele exercício. Fortaleça a crença de capacidade dele para que ele possa crescer sabendo que ele resolve os problemas dele. Terceiro ponto que eu tenho para trazer aqui hoje é sobre as mídias sociais, toda a interferência tecnológica que nós estamos tendo hoje em dia, né? São joguinhos, redes sociais. Nunca se teve tão cedo crianças com depressão, com baixa autoestima. E muito se deve agora a todo esse fluxo das telas e toda essa comparação que isso gera, né? Então, algo muito bacana é a gente gerar equilíbrio no uso dos nossos filhos das redes sociais e ensinar para eles que aquilo ali não é a realidade total, que as pessoas postam ali só o seu melhor, né? Nós adultos muitas vezes ficamos nos comparando, né, nas redes sociais. Ensine seus filhos desde cedo a não fazerem isso, a olhar para as redes sociais, entender que aquilo ali é muito bom, tanto que eu tô aqui hoje nesse bate-papo com você graças às redes sociais. Estamos ali no Instagram conversando. Se você ainda não me segue no Instagram, segue aqui embaixo. Então as redes sociais, ela traz muitos benefícios, mas ela tem um outro lado da moeda, né? E ela gera vícios, ela pode gerar uma imagem distorcida na cabeça do seu filho. Então tem que ter equilíbrio e tem que ter muito bate-papo nesse sentido aí, para o seu filho entender, criar uma realidade aqui do que é real, do que muitas vezes está ali nas redes sociais, para que ele possa ter sabedoria ao lidar com tudo isso e ter maturidade para lidar com isso na adolescência, maturidade para lidar com isso na vida adulta, né? Eu fico imaginando como vai ser as próximas gerações. Hoje a gente adulto já tá todo mundo aí nas redes sociais e quando eu era criança não tinha igual agora. Então eu fico imaginando como vai ser minha filha adulta, né? Vai ser, acho que tudo muito mais intenso ainda, porque ela já tá na tecnologia desde cedo. Então ensinar nossos filhos a ter equilíbrio nas redes sociais, fluir em questão a isso, né? Em questão a enxergar a realidade que tá por trás das telas, é muito importante nessa nossa caminhada da resiliência. E o quarto, último e o melhor ponto que eu trouxe para vocês aqui hoje para ensinar seu filho, minha filha, nossos filhos a terem resiliência é autossuficiência espiritual. Autossuficiência espiritual, sim. Você ensinar seus filhos que existe uma força maior por trás de tudo isso. Ajudar eles a serem autossuficientes em Deus. Mostrar para eles que existe algo muito maior que tudo isso. Que quando faltar forças, que quando ele achar que não consegue, ele pode contar com Deus. Eu ouvi uma história uma vez de uma mãe que ela estava dirigindo, isso nos Estados Unidos, né? Ela estava dirigindo e começou a nevar muito. Nevar. E aí o carro dela ficou atolado e a neve estava aumentando muito e ela começou a ficar muito preocupada com aquela nevasca e ela tentando dar partida no carro e não ia. E aí ela virou para as filhas e falou: filhas, ela estava com 2 filhas, filhas, eu quero que vocês orem e peçam para Deus tirar a gente daqui. E ela continuou lá, com certeza ela também em oração ali na mente dela, mas ela conseguiu dar partida no carro e o carro fluiu. E quando ela chegou em casa, né, as filhas dela olhou e falou: mamãe, Deus ouviu as nossas orações, né? Deus estava conosco lá no carro. E a mãe dela falou: sempre, filha, Deus sempre ouve as suas orações. Então, consegue enxergar a autossuficiência espiritual que você gera no seu filho quando você ensina ele que Deus ouve, que eles pertencem a um Deus, que eles têm alguém com quem eles podem contar acima de todas as coisas. No quesito resiliência, no quesito lidar com os desafios,
Isso é algo incrível, você gera identidade no seu filho, ele sente a identidade dele em Deus, e aí quando eu falo em identidade, você vai ensinar até seu filho a como reagir. Por exemplo, ele sofreu bullying no colégio, alguém xingou ele, algum professor falou algo que ele não gosta, algum adulto ou criança disse algo pra ele que deixou ele triste, tá? Introspecto. E aí se você percebe isso, você fala, vem cá filho, vamos conversar, o que aconteceu? Em vez de você botar culpa no mundo inteiro e falar, não acredito, ou então, nossa, e validar aquele sentimento de raiva ali, você vira para ele e fala, vamos fazer uma oração, filho, para que Deus possa nos ajudar, como lidar com isso, como reagir a isso. E depois que fizer uma oração, você vira e fala assim, filho, sua verdadeira identidade está em Deus. Deus sabe quem você é, eu sei quem você é, não importa o que as outras pessoas te digam. Você precisa ouvir e acreditar aquilo que foi dito por Deus. Você consegue enxergar a identidade que isso gera? Porque aí ele vai virar um adolescente, vai virar um adulto. Muitas pessoas vão falar isso, a gente não vai conseguir deixar nosso filho dentro de uma bolha. Ele vai receber muitas críticas, pode receber muitas ofensas ou coisas que, enfim, abalem a autoestima dele. E a identidade fortalecida dele em Deus vai sempre fazer com que ele seja resiliente e bola pra frente. Porque ele sabe quem ele é, ele sabe a quem ele pertence, e ele sabe que independente das coisas que chegam até ele pode realmente seguir em frente. Então essa identidade de Deus ela é muito importante. E o segundo ponto dessa autossuficiência espiritual é propósito e missão em Deus. Quando você ensina seu filho que ele tem um propósito nessa vida, você ensina seu filho que ele não simplesmente nasceu para acordar, ter um lanchinho, assistir um desenho, para a escola, ficar um tempo com papai, mamãe, desenhar, pintar e dormir, que ele tem muito mais do que isso, sabe? Que ele vai crescer, que ele vai cumprir uma missão, que ele tem um propósito nessa vida, que ele tem qualidade justamente para ajudar ele nesse propósito que um dia ele vai descobrir, filho, você vai descobrir, sabe? Vai ajudar muito a seu filho ser mais resiliente. Consegue enxergar isso? Ele vai olhar para os desafios que vão acontecer na vida dele, vai falar, isso faz parte do meu aprendizado, faz parte das coisas que eu tenho para viver, para que um dia eu possa cumprir meu propósito e minha missão. Então, desde pequenininho, na linguagem deles, você pode ir ensinando. Você nasceu nessa terra para ser esplêndido, para ser incrível. Deus tem um propósito para você. E aí ele vai crescendo sempre com isso fortalecido na mente dele, identidade de Deus, propósito e missão, e com certeza isso vai ajudar ele a ser muito mais resiliente espiritualmente. Então, ajude seus filhos a terem autossuficiência espiritual, a orarem por eles mesmos, a ter conexão com Deus. Ajude seus filhos a saber ter um equilíbrio nas redes sociais, sabe? Dê crença de capacidade a eles, ajude eles a seguir em frente a despeito de tudo que chega e ter controle sobre as suas próprias emoções. Eu tenho certeza que com essas 4 dicas, com coragem, com fé, com resiliência, a gente vai ensinar nossos filhos que daqui a pouco vão bater asas e vão seguir a vida deles, assim como nós, mas com certeza vão ser adultos que vão entrar nessa nova geração quebrando ciclos.